Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem. Boa tarde, chamo a todos bem-vindos para essa reunião de encerramento das atividades do grupo de terceira idade da Congregação da Redenção, ano 2020. Jesus é o guia, muito paciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos é meu bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nele o céu terei. Jesus comigo, eu não resisto, pois é de Cristo, não deixarei. Este caminho eu não resisto, pois é de Cristo, não deixarei. Convido a Dona Selmira para fazer a devoção. A devoção de hoje encontra-se no livro Elas Falam de Deus. Legados para a posteridade. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte você lembrem dessas coisas. 2 Pedro 1, versículo 15. Quando participamos da cerimônia fúnebre, é comum ouvir comentários que exaltam a qualidade da pessoa que morreu. E você, como gostaria de ser lembrado? Que legado deixará para a posteridade? O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, nos dá uma receita de vida cristã. Nos diz que Deus nos deu tudo o que precisamos, ou seja, os ingredientes para vivermos uma vida que agrada a Ele. Devemos fazer o possível para aumentar estes ingredientes, que são fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã e amor. E desta forma, ou seja, aumentando o conhecimento daquele que nos chamou para tomar parte de sua própria glória, seremos cada vez mais ativos e produziremos muitas coisas boas. Deus nos chamou a escolher para administrarmos estes dons, firmes nessa fé, na certeza de que Deus nos chamou e escolheu em Jesus. Receberemos o direito de entrar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para que tivéssemos a vida eterna. Que o Senhor preserve e aumente em nós estes dons para divulgarmos o Evangelho para o crescimento da Igreja
e que possamos dizer como Pedro: portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem dessas coisas. Oração. Amado Pai, aumente em nós o conhecimento verdadeiro de Ti e de Tua vontade, a reta obediência à Tua palavra, a fim de que, por Sua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e esperança que falhou, pela cruz o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Agradeço a Selmira pela devoção apresentada e passo a palavra ao pastor para o estudo do dia. Olá, queridos amigos, estimados irmãos e irmãs da nossa terceira idade, da nossa Congregação da Redenção. Hoje, para a nossa reunião, para o nosso momento de reflexão, tendo em vista ser este o encerramento das nossas atividades, eu trago para vocês uma temática que foi publicada na revista Ultimato, nesta revista, e um artigo na primeira capa, na primeira página, aliás, uma reflexão de capa, que a gente costuma dizer, traz uma temática muito interessante e eu gostaria de compartilhar ela com vocês à luz, claro, da Palavra de Deus. E a temática para o nosso momento é transparência. E antes de, propriamente dito, refletir sobre esta temática à luz da Palavra de Deus, eu convido a todos vocês para um momento de oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Queremos neste momento meditar, refletir na tua santa palavra e entregar o nosso departamento do grupo da terceira idade nas tuas mãos. Te agradecemos por todos os momentos que 2020, apesar de um ano totalmente atípico, o nosso grupo continuou se reunindo, mesmo que de forma virtual, em suas casas, pelo celular, pela TV, pelo computador, enfim, para estudar, refletir e receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, o perdão e o fortalecimento da nossa fé. Envia o Teu Espírito Santo para que, neste momento, reflitamos na Tua Santa Palavra. Oramos por amor de Ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Transparência. O que vocês pensam quando ouvem esta palavra ou leem ela em algum lugar? Transparência é uma virtude que impede a ocultação de alguma desvantagem.
franqueza, aliás, fraqueza ou miséria pessoal. Por meio da transparência, a pessoa é o que é, nem melhor, nem pior. A transparência revela tanto o que a pessoa é como ela tem. A verdadeira transparência não exagera, não inventa vantagens nem desvantagens. É um dos mais válidos recursos da prevenção do pecado, porque obriga a nós, seres humanos, a conhecer ou a reconhecer a nós mesmos e a tomar os devidos cuidados. Esta reflexão que eu trago para vocês nesta revista cristã, na Ultimato, e tem como autor Elber César, ela é muito jus para o nosso momento, tendo em vista tudo aquilo que já passou, tudo aquilo que nós vamos passar daqui para frente. E um dos exemplos que ele traz aqui na reflexão dele sobre a transparência é um personagem bastante conhecido de nós, de todos nós, um personagem bíblico, que é Davi. E Davi, segundo ele, ilustra muito bem um exemplo de transparência, mas também que nem sempre foi assim. Ele diz que antes de morrer e depois de reinar por 40 anos, Davi então reuniu em Jerusalém os príncipes, os oficiais do exército, a equipe do governo, a família e todo o povo, e declarou com absoluta franqueza palavras que nós lemos lá em 1 Crônicas 29, no versículo 1, ele diz: Salomão, meu filho, o único que Deus escolheu é ainda moço e inexperiente. Passado certo momento, quando Davi estava à frente do seu reinado, ele contou o seguinte à nação, ao povo: era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homens de guerra, porque és homem de guerra, e derramaste muito sangue. Palavras também do livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, versículos 2 e 3. E uma das frustrações de Davi com esta relação de transparência foi ele não ter construído o templo de Jerusalém, porque Deus o impediu. Davi, na verdade, teve a ideia, ele que escolheu o terreno, comprou o terreno para a construção do templo, ele mandou elaborar o projeto, ele ajuntou o material de construção, ele ofertou ouro, prata para esta construção e ainda pediu a colaboração do povo. Tudo isso relatado lá no livro de Crônicas. Entretanto, por outro lado, ele não teve o privilégio de levantar este templo, porque ele mesmo conta, ele exagerou nas guerras e nas matanças. Davi poderia ter escondido isso do povo, mas ele usou da transparência. E assim, ele, de uma maneira transparente para com o povo que lhe foi confiado, ele então não esconde e nem omite esta verdade do povo. Entretanto, ao olhar para Davi, nós vamos ver que nem todos os salmos de Davi são hinos de louvor, são ações de graças ou declarações de confiança. Mas temos alguns salmos de Davi, salmos que são salmos de lamentação, que são salmos de confissão. E nestes salmos ele abre então o seu coração, ele mostra a sua tristeza, ele mostra a sua fragilidade, ele mostra o seu pecado. E ele pede a transparência de Deus para com ele. Ele reconhece ser pecador
ele se mostra iguais a todos os seres humanos. Como, por exemplo, ele diz assim no Salmo 25, versículos 11: Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. No versículo 16 e 18 ele diz: Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois eu estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. É Davi reconhecendo a sua transparência com Deus. E Deus, sendo transparente com ele, Deus estende a sua mão e não o abandona. Pois em dado momento, lá no Salmo 40, ele vai dizer: eu sou pobre e necessitado. Esta é a transparência que Davi usa para com Deus. Entretanto, no Salmo 51, versículo 3, ele diz: pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos amigos, irmãos e irmãs do nosso grupo da terceira idade, muitas vezes esse nosso pecado, ele não nos deixa ser transparentes com Deus, nem com os nossos irmãos, nem com os nossos amigos, nem com os nossos familiares, aqueles que moram conosco, bem como aqueles dos quais nós interagimos, seja na igreja, seja no trabalho, seja pela internet. Mas a maior transparência de todos foi cumprida por Jesus Cristo e revelado a nós na sua palavra. Revelação esta que durante todo este ano de 2020, apesar de nós fomos privilegiados por ser cristão. Somos privilegiados porque Deus é transparente para conosco. E esta transparência se cumpriu em seu Filho Jesus, no alto daquela cruz. E assim como o salmista Davi, nós podemos diariamente confessar os nossos pecados ao nosso Deus, entregar a Ele as nossas tristezas, os nossos medos, as nossas inseguranças, sabendo que estamos finalizando mais um ano de trabalho, mais um ano de estudo na palavra de Deus, e todo este ano, durante todo este período em que nós estivemos aqui, nós fomos privilegiados por este Deus que nos ama, que nos ampara e que é transparente para conosco. Sendo assim, nós podemos continuar a viver a nossa vida daqui para frente, sabendo que 2021 está vindo aí. Um novo ano se aproxima, um novo ano da igreja está para começar, inclusive. Que o nosso Deus, que nos guarda, que nos ampara, que nos cuida e nos perdoa, continue cuidando, amparando, perdoando a cada um de nós e nos dando o privilégio de ainda podermos chamar o nosso Pai de Pai Nosso, aquele que está nos céus. E assim podemos viver nossa vida de fé cristã, a fé que o próprio Deus nos dá, em amor, em transparência para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que moram conosco, para aqueles dos quais interagimos pelas mídias sociais, na igreja, onde quer que estivermos. Deus nos capacite a entregar a nossa vida, continuar entregando a Ele os nossos pecados, e Deus nos capacite a olhar para o próximo com transparência, com sinceridade, com honestidade, e viver com alegria, apesar de a nossa fé que Deus nos dá.
Um grande abraço, Deus nos abençoe, estejamos todos na paz do nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Agradecemos ao pastor pelo estudo apresentado e passamos a palavra à secretária para a leitura da ata. Resumo da reunião da terceira idade online do dia 20/10/2020, da Congregação da Redenção. O presidente Adão Braga chamou a todos bem-vindos e passou a palavra a Isabel para a devoção, baseada em Tiago 5:8, do livro Elas Falam com Deus. O presidente agradeceu a devoção e passou a palavra ao pastor Valdir para o estudo, o qual fez uma oração para o início do estudo. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas a seus cabelos brancos, são uma coroa de glória. Êxodo 20, versículo 12, Efésios 6, versículo 2 e 3, Jó 15, versículos 10. O presidente agradeceu o pastor e passou a palavra para a leitura da ata da reunião anterior, a qual não teve assuntos. Hinos entoados. Família Rocha, então minha alma canta ao Senhor. Vou morar neste lindo país. Família Hoffmann, perdão dos pecados. Michele e Norma Krause, mil graças renderei. O presidente agradeceu a todos. Próxima reunião 17/11/2020, com o encerramento destas atividades em 2020. Próxima devocionista, Silmira Pereira. Para terminar esta reunião, o pastor Tiago Caetano encerrou esta live com oração. Secretária Silmira Pereira. Agradeço a Silmira pela leitura da ata e já aproveito para agradecer a todos que cooperaram para a realização de nossos momentos durante o ano de 2020. No momento que nós tivermos o calendário de 2021, serão comunicados as reuniões. Passo a palavra ao pastor para o encerramento deste momento. Obrigado a todos e boa tarde. Vamos orar ao nosso Deus? Amado e bondoso Pai, graças te damos por mais uma reunião do nosso grupo da terceira idade, que reuniu tantas pessoas neste formato virtual e que ao longo deste ano, apesar das dificuldades, foi um meio utilizado para o qual juntos estivéssemos reunidos, prestando louvor ao teu nome e também nos fortalecendo em tua palavra. Graças te damos por este ano que está findando. Obrigado por teres considerado este grupo digno do teu amor e tê-los mantido unidos ao longo deste tempo tão complicado de pandemia. Rogamos a tua bênção sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs agora aqui conectados. Que possamos, ao findar deste ano, nos prepararmos para celebrar mais um Natal. E no ano que vem, se for de tua vontade, retornarmos renovados para mais um ano de atividades em teu nome. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe nosso final de ano e que ano que vem estejamos renovados e reunidos novamente como grupo da terceira idade. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Abençoe.
feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais